em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a sua palavra. Amém. Amém, Jesus. Lindo Jesus. Aleluia. Hoje, o tema dessa reflexão é decisões que exigem grandes mudanças. E nós refletiremos juntos aqui sobre como nós podemos assumir a responsabilidade por momentos de mudança nas nossas vidas e o que nos é necessário para que possamos nos mobilizar para assumirmos grandes mudanças no curso da vida. Se você já viveu aí alguns anos, ou algum momento, já tem algumas experiências de vida, ou está ainda trilhando as suas experiências de vida, você vai se deparar com situações que vão exigir mudanças. E as grandes mudanças, elas trazem aí para nós um poder de crescimento, mas ao mesmo tempo geram muita ansiedade. Quando nós estamos diante de um período de uma grande mudança, algo que nós precisamos decidir, por exemplo, alguém que vai se casar, alguém que vai ter filhos, alguém que vai mudar de localidade, alguém que vai mudar de emprego, alguém que vai mudar de estado, ou que vai mudar de estar empregado para estar desempregado, ou para estar desempregado para empregado, ou de um empregado que agora se aposenta. São momentos de grandes mudanças, aposentadorias, filhos, até mesmo a vinda de neto muda muita coisa. Nós estamos ao longo da nossa vida enfrentando mudanças, e às vezes o pessimismo nos impede de assumirmos algumas responsabilidades, ou até mesmo um otimismo ingênuo nos faz criar expectativas sobre realidades que nunca serão reais, que nunca existirão. Entretanto, essas oportunidades da vida, elas são momentos em que nós podemos reafirmar as nossas convicções espirituais em Deus. Eu quero ler um texto com os irmãos, continuando o nosso estudo da narrativa da vida de José, e leremos um texto em que uma mudança foi necessária e foi visível na vida de uma pessoa, um personagem bíblico aqui, que já estamos estudando ele ao longo desses últimos domingos. Esse personagem que mudou foi Jacó. Eu queria ler com os irmãos o texto de Gênesis 41, versos 16 a 28, quando nós lemos assim: quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. E disse então o faraó a José: diga a seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias, e eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar a fartura dessa terra. Mande-os também levar carruagens do Egito para trazerem as suas mulheres e seus filhos e seu pai. Não se preocupem com os seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel, e José lhes providenciou carruagens, como o faraó tinha ordenado, e também mantimentos para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem. E depois despediu-se dos seus irmãos, e ao partirem disse-lhes: não briguem pelo caminho. Assim partiram do Egito e voltaram ao seu pai Jacó na terra de Canaã, e lhe deram a notícia: José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou, não podia acreditar neles. Mas, quando lhe relataram tudo o que José lhes dissera, e vendo Jacó seu pai as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu, e Israel disse, que era Jacó: basta,
meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Então veja que o Jacó, nosso personagem aqui, ele tem um modus operandi comum, um padrão. O modus operandi padrão de Jacó era a acomodação, era o pessimismo. Lembrem-se que Jacó, ele enxergava a vida sobre um aspecto pessimista, ele sempre pensava o pior possível. Ele aprendeu com as dores da vida, com os traumas da vida, a pensar o pior possível. E ele aprendeu a ser um enganador ao longo da sua vida. O nome Jacó, significa enganador ou usurpador. Ele aprendeu a lidar com as situações difíceis da vida sempre com um jeitinho. E Jacó chega no final da vida dele, e aqui ele está com 130 anos de idade. E finalmente, aos 130 anos, nós vemos essa pessoa tomar uma decisão diferente. E ele resolve que se mudaria de onde estava, de um lugar pacato e de uma atividade pacata, para se tornar alguém dentro de um grande império, que era o Egito. Ele muda tudo, ele vai com tudo que tinha, ele vai com todos os bens, toda a família, e ele não tem medo de uma grande mudança. E por que Jacó mudou tanto assim? E o que fez Jacó mudar tanto? Esse texto que nós lemos, para recapitular a história, é quando José se revela na sua identidade para os seus irmãos. Diz que ele é o José, o irmão que tinha sido vendido no passado, e fala tudo que Deus fez com ele. E então José, com todo o poder de governador do Egito, chama os seus parentes de volta para morar perto dele, porque lá estava uma fome assoladora. O mundo estava passando por uma terrível crise financeira e uma terrível crise de falta de alimentos. Eles estavam nos anos de fome no mundo inteiro. E o único lugar do mundo que tinha provisão e alimentos era o Egito. José, quando ele recebe esses irmãos e os perdoa e os abraça e lhes dá presentes e uma comida farta, ele demonstra nas suas atitudes a graça de Deus. Ele nos mostra o que é alguém movido pela graça. José, ele evidencia o quanto a graça de Deus é transformadora, porque aqueles homens tinham sido os causadores dos principais traumas na vida de José. Mas José pega aqueles irmãos que o tinham vendido, tinham sido os causadores de todos os malefícios na sua vida, e José os abençoa, os faz se sentirem acolhidos, lhes dá provisão, lhes dá uma grande refeição, lhes faz se sentirem à vontade na casa deles e ainda os convida para morar com ele. É graça, a graça é isso. A gente não merece, mas Deus dá muito mais do que nós poderíamos merecer ou do que poderíamos comprar. Deus está muito mais interessado em nos abençoar do que nós estamos interessados em conhecê-lo. Isso é graça. E poderíamos então afirmar que esse desfecho da história da família de José, com a vinda deles e com Jacó tendo uma atitude de mudança, seria uma espécie de redenção dessa família. Depois de toda uma trajetória lamentável, a postura final de Israel nos traz grandes lições. E de certa forma, Jacó reuniu aqui 3 elementos importantes que o fizeram tomar uma grande decisão e que, mesmo que fosse no final da sua vida, transformaram Jacó em um personagem inspirador para nós hoje. Esses 3 elementos foram a esperança, o autoconhecimento e a convicção em Deus. Essas foram as ferramentas poderosas e foram eficazes para tomar uma decisão que exigia uma grande mudança. Então, o primeiro aprendizado, a partir de um reencontro que demandou grandes mudanças, que pode ser um aprendizado para nós, para nos prepararmos e para prosseguirmos nesse processo de crescimento espiritual com Deus, é entendermos que corações arrependidos não estão livres
de cautela e vigilância. E esse é o primeiro ensino que eu vejo nesse trecho aqui. A partir da recomendação de José aos seus irmãos, quando eles os manda de volta para o Egito, e a partir daquilo que José tinha aprendido sobre si mesmo e sobre a natureza humana. A história de José, ela é cheia de erros alheios, né? Muitas pessoas ao redor de José erraram contra ele. Mas a história de José também tem reencontros e também tem arrependimentos e recomeços, como é o que estamos analisando aqui. Aqueles irmãos estavam arrependidos. Eles percebem o mal que eles tinham feito. A nossa história vai ser assim também. Muitas pessoas vão errar contra nós, mas nós também teremos a oportunidade de ver pessoas se arrependendo. Agora, o que José nos ensina e o que nós aprendemos com esse trecho bíblico? Que corações arrependidos não estão isentos de cautela e vigilância. Por conhecer a natureza humana, porque José tinha aprendido a lidar com as frustrações com os homens, e mesmo assim tinha permanecido na disponibilidade de abençoar pessoas por causa da graça. Ele traz uma recomendação para os seus irmãos. Primeiro, ele os abençoa com um monte de suprimentos, com muitas provisões, com dinheiro, com prata, com recursos, com trigo. Depois ele fala assim: vocês vão poder morar aqui comigo, vão comer o melhor do Egito. Ele abençoa, mas ele diz o seguinte, Gênesis 45, 24: não briguem pelo caminho. Ele tinha percebido o arrependimento nos seus irmãos, mas ele sabia que não é possível confiar na natureza humana. Estamos juntos, irmãos? Amém? O termo em hebraico aqui, não briguem, traduzido também como contenda, não contendeis pelo caminho, significa ficar agitado e perturbado. É um termo usado antes de que uma briga comece. E é possível que José tenha dito isso para os seus irmãos, porque ele conhecia a natureza humana, porque ele acreditava na graça, mas também reconhecia a falibilidade humana. E é possível que José tenha dito isso porque ele estava abençoando aqueles homens com muitos presentes. Imaginem que eles estavam vindo de uma miséria total para agora se tornarem pessoas ricas. Eles ganharam um monte de prata, ganharam um monte de alimentos, de trigo, de animais. A ganância pode mexer com o coração humano, né? O dinheiro. Agora aqueles homens que estavam humildes porque eram miseráveis, tinham suprimento. E quando você está com poder, é aí que a verdadeira natureza é revelada, né? Quando você tem condições, recursos e algum tipo de poder, a sua natureza começa a ser revelada. Então José, sabendo disso, fala assim: olha, vocês estão sendo abençoados, mas não briguem pelo caminho. A mudança em si mesma pode suscitar todos os tipos de reações negativas, e momentos de grande mudança nas nossas vidas exigem de nós grande vigilância. Amém? Jesus traz um aspecto realista também para nós e nos mostra o quanto nós precisamos ser alertas e vigilantes com as pessoas ao redor. Por exemplo, Mateus capítulo 10, verso 16: eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos, portanto sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Eu gosto desse texto, Jesus reconhecendo: olha, as pessoas vão querer enganar vocês. As pessoas do mundo são mais espertas que vocês. Diz Jesus em Lucas 16, verso 8: os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor do que os filhos da luz. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha, as pessoas deste mundo são espertas para o mal. Vocês que querem viver pela graça e querem abençoar outros pela graça, precisam ser astutos, precisam ser sábios, precisam ser prudentes, devem confiar ao máximo em Deus e desconfiar da natureza humana. Isso não significa que você nunca deve confiar em pessoas, significa que você não deve fazer da sua confiança nas pessoas a sua base. Você deve confiar
em Deus. Amém? Agora, quando eu falo que você deve confiar em Deus e desconfiar da natureza humana, isso não exclui você mesmo. Porque se você tem a capacidade de desconfiar dos outros, comece também a desconfiar de si mesmo. Na prática, esse é um conselho muito sábio. Devemos confiar nos outros, mas nunca devemos confiar na natureza uns dos outros, inclusive na nossa própria. A nossa natureza, ela é pecaminosa. Ah, pastor, mas eu fui regenerado, eu fui salvo. Foi regenerado, foi salvo. Você que foi regenerado é a habitação do Espírito Santo, ainda assim, você está sujeito aos seus desejos da carne. E a sua natureza carnal, mesmo você que é salvo e é a habitação do Espírito Santo e é santo, a sua natureza carnal continua pecadora. A regeneração lhe dá o poder de fazer o bem espiritual, mas não te isenta de também fazer o que é mal. É possível salvos fazerem o que é mal? Óbvio que é possível. Tantos que serão julgados por isso. E por mais que tenhamos sido salvos, regenerados e tenhamos nos arrependido, precisamos de uma postura de contínua vigilância sobre os nossos próprios corações. Me lembrei, enquanto preparava essa mensagem, da fábula do sapo e do escorpião. Conhecem essa história? O escorpião queria atravessar o rio, e o escorpião não sabe nadar, mas o sapo sabe, o sapo nada plenamente. Mas tem um problema, né? O escorpião é diferente do sapo. Aí o escorpião fala assim: me deixa eu passar para o outro lado. Aí o sapo fala assim: eu não. Está achando que eu sou doido? Eu vou te dar carona aqui no rio, você vai subir nas minhas costas e você vai me picar. É isso que os escorpiões fazem. Aí o escorpião falou assim, muito astuto, falou: óbvio que não, né, seu sapo? Se eu picar você no meio do rio, o que vai acontecer? Você vai morrer, eu também vou morrer afogado. Nós dois vamos morrer. Use a sua lógica, né? É o ganha-ganha. Você vai ser, olha, você vai chegar são e salvo, eu vou te proteger no outro lado, e eu também vou chegar são e salvo, porque você vai me levar até lá. E o sapo queria acreditar nas pessoas. O sapo falou assim: não, acho que esse escorpião é um escorpião arrependido. Acho que esse escorpião, ele vai dar certo. Ele leva o escorpião nas costas, e no meio do lago, o escorpião dá uma ferroada nele. E o sapo começa a agonizar, fala assim: mas escorpião, você não falou que você não ia me picar, escorpião? O escorpião falou assim: sapo, mas é a minha natureza. Minha natureza é ser escorpião. É óbvio que você deve dar crédito para as pessoas, mas você não deve confiar na natureza das pessoas. A postura de vigilância, agora, contra os outros, deve começar com o seu próprio coração. E esse é o verdadeiro ensino bíblico, porque cada um de nós, por mais que sejamos sapinhos, escondem os seus ferrões. E cada um de nós, por mais que acreditemos na nossa própria bondade alheia, na nossa própria bondade pessoal, momentos de grandes mudanças podem exigir e podem esconder escorpiões no secreto do coração. E por isso que biblicamente nós precisamos de um autoexame, que é uma das práticas que as recomendadas na celebração da ceia do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Salmo 139, sonda a Deus o meu coração, vê o que há dentro de mim. Hebreus capítulo 4, a palavra de Deus, ela discerne os intentos do coração. Morgan Housel aconselha que ao realizar uma descoberta é necessário ter a mente aberta e pensar que a ideia está errada. Eu gostei desse conceito. A melhor forma de você estar certo é sempre acreditando que está errado. A ironia é que é mais provável que você esteja certo quando estiver constantemente tentando provar que está errado. Eu acredito nisso. Pessoas que nunca são capazes de reverem a si mesmas
acabam conduzindo outras e a si mesmas para o erro e para o abismo. Pessoas que têm a capacidade de olharem para dentro de si e até mesmo duvidarem de si mesmas, constantemente estarão mais certas do que aqueles que nunca revêem. Creia na transformação de corações, creia inclusive no seu próprio coração transformado, mas jamais deixe de permanecer vigilante diante das potenciais tentações inevitáveis. Nunca negligencie um autoconhecimento. Como Paulo escreve, aquele que pensa estar firme, aquele que pensa estar de pé, faça o quê? Cuide para que não caia. E Paulo diz isso sobre si mesmo. Agora, segundo aprendizado para as grandes mudanças é que os momentos de grandes mudanças, eles exigem convicções firmes. A princípio poderíamos concordar com a ideia de que Jacó teve a capacidade, no capítulo 37, ele acreditou quando os filhos mentiram para ele, e no capítulo 45 ele não acredita quando os filhos falam a verdade. Pessoas que estão traumatizadas são assim, né? Acreditam na mentira e não acreditam na verdade. Mas Jacó tem uma redenção. No capítulo 46 ele consegue se mover e ele age de forma diferente. E o que foi fundamental para Jacó agir de forma diferente? Depois de 25 anos em que ele acreditava que José estava morto, lembremos que Jacó tinha grandes resistências para mudanças, tinha uma perspectiva pessimista, mas ele tem uma postura nova agora. Muita coisa mudou na vida de Jacó, mas o que foi fundamental para uma mudança tão drástica na vida desse homem aos 130 anos de idade, isso nos mostra que nunca é tarde para mudar, independente da sua idade. O que foi fundamental para Jacó mudar está lá em Gênesis 46, verso 1 a 4. Diz assim, que Jacó partiu para o Egito com todos os seus bens e quando chegou a Berseba ofereceu sacrifícios a Deus de Isaque, o seu pai. E durante a noite Deus lhe falou numa visão, Jacó, Jacó, chamou ele. Aqui estou, respondeu Jacó, eu sou Deus, o Deus do seu pai, disse a voz. Não tenha medo de descer ao Egito, pois lá farei de sua família uma grande nação, e descerei com você ao Egito, e certamente o trarei de volta, e José estará ao seu lado, quando você morrer. Veja só, que o que foi fundamental na postura de Jacó, foi que ele se lembrou, que o que ele mais precisa em tudo que ele vai fazer, é da convicção de que Deus está com ele, amém? Ele teve uma visão, ele teve um encontro com Deus, e Deus falou, Jacó, eu estou com você, e você vai, e eu vou te abençoar lá, porque eu acredito que Jacó, enquanto pensava na sua lógica humana, ele era medroso, ele era pessimista, mas quando Jacó começou a se lembrar que Deus tinha um plano na vida dele, que Deus era quem estava no controle da vida dele, ele começou a voltar a ter coragem para mudanças. Jacó poderia permanecer onde estava, porque ele tinha muito dinheiro e tinha suprimento suficiente para passar o resto da vida dele lá. Mas ele tem uma experiência pessoal com Deus, ele ouve a voz de Deus, ele crê que Deus está naquele processo, ele crê que Deus está no controle. Isso foi fundamental para aquele patriarca. Uma mudança completa nas nossas vidas sempre é um momento de grande insegurança. Sair de um lugar onde a gente está estabelecido e tentar fincar raízes em outro pode provocar não só o medo, como também em algumas pessoas gera depressão. Mas quando nós nos sentimos seguros de que Deus está no controle, quando nós nos sentimos seguros de que Deus vai participar disso, quando nós cremos que estamos diante de Deus, estamos certos de que Deus está à frente, de que nós vamos glorificar a Deus nessa decisão, é essa certeza que nos supre, que nos dá coragem, que nos faz ajustarmos o que é necessário. Para nós, como filhos de Deus, o que nós temos que buscar a todo tempo são essas convicções, e essas convicções nascem da nossa relação pessoal com Deus, dos nossos valores, do nosso tempo de oração com o Senhor, da nossa reafirmação do que cremos, de como cremos e do porquê cremos.
tenho aconselhado, casais e jovens e noivos, e hoje eu percebi que uma das coisas mais importantes para serem trabalhadas no início de um casamento é a reafirmação de valores. Por que você está junto? Por que você quer se unir com essa pessoa? O que para você é algo imutável, incondicional, constante? O que você não abre mão? Porque é nessas coisas que vocês vão se segurar e vão se manter unidos diante das crises. São os valores que nos mantêm firmes, são as nossas convicções. E essas convicções, elas são espirituais, elas precisam nascer de Deus e da nossa relação com Deus e da sua palavra. Nos momentos de crise, de decisão, de mudança, você tomará decisões baseadas nas suas convicções. Agora, se você não tem convicção nenhuma, qual vai ser o seu poder de mudança? Nulo. Nós podemos tomar decisões entre sair de um emprego e ir para outro com base em convicções, ou permanecer em um lugar para deixar de ir para outro lugar com base em convicções, ou de nos casarmos com alguém ou não nos casarmos com alguém com base em convicções, ou de ter filhos ou não, ter mais um filho ou não, ou de mudar daqui para lá com base em convicções. Mas nós não queremos as convicções, elas dão muito trabalho para produzir, Demandam tempo, demandam reflexão, demandam autoconhecimento, demandam dependência de Deus. Eu lembro, antes de viver integralmente do ministério, trabalhava numa empresa de consultoria em informática e projetos de informática, aí me ofereceram o dobro do salário, investimento em cursos, certificações, mas eu lembro muito bem daquela conversa. O meu superior lá, o sócio da empresa, disse assim: Alex, a gente vai investir em você, só que a gente vai precisar da sua dedicação integral aqui na empresa, porque eu sei que você precisa sair às vezes mais cedo por causa da igreja. E eu já era pastor em Osasco, e eu saía realmente mais cedo, 2 vezes por semana para distribuir leite para famílias, de um programa, de uma ONG que nós tínhamos lá, e eu evangelizava, discipulava. Ele falou assim: Alex, você vai ter que deixar de fazer isso, a gente vai ter que contar com você integralmente, inclusive de final de semana, porque a gente vai fazer cursos e certificações, então você precisa deixar esse negócio de igreja. Ele falou assim para mim. Eu falei: então se essa é a condição, estou fora, eu vou continuar com esse negócio de igreja, que não era negócio nenhum, mas era a minha convicção. Quando nós estamos diante de momentos de decisão, nós precisamos perguntar a Deus como essas decisões vão glorificá-lo. Eu lembro, até mesmo quando a Igreja Batista Paulistana me convidou, eu estava na Junta de Missões Mundiais, e para mim eu iria passar a minha vida lá. E eu fiz uma oração. A minha oração foi: Deus, me leva para o lugar onde eu vou ser mais relevante no cumprimento da tua missão e dos teus propósitos. Não estava em jogo nada mais além desta oração. Eu não tinha conhecimento muito grande sobre como seria, mas uma coisa eu tinha no meu coração: que eu quero ser relevante no avanço do reino de Deus, onde eu vou ser mais relevante no avanço do reino de Deus. As perguntas que nós devemos fazer para nós mesmos é: como tal decisão vai impactar a minha relação pessoal com Deus? Como eu vou contribuir para a glória de Deus nessa mudança? O quanto essa decisão familiar vai me afastar ou vai me aproximar da vontade de Deus, daquilo que eu creio ser a missão de Deus para a minha vida? Porque são essas as convicções que vão te fortalecer nos momentos de crise. E eu encerro dizendo que um terceiro elemento para grandes mudanças é a esperança. Porque a esperança futura nos mobiliza com vitalidade. Se nós excluirmos a esperança do cenário, então nós morreremos frustrados. Porque quem se move porque espera algo.
E foi isso que aconteceu com todos os heróis da fé de Hebreus 11. Todos eles se moveram para fazer grandes atitudes de fé, porque esperavam por algo. Esperança. Só que o que você espera só vai fazer sentido a partir do que você se conhece, do autoconhecimento e a partir das suas convicções. Jacó, nos seus 130 anos de idade, esperava por algo. E ele foi movido por um sentimento profundo de expectativas, de um reencontro com seu filho amado José. Nós temos Gênesis 46, verso 28 a 30, Jacó enviou Judá, esse é o reencontro, é lindo, imagine essa cena, o reencontro de Jacó e José, quanto tempo esperando? Aquela esperança foi reacesa no coração de Jacó, quando falaram José está vivo, e aquela esperança reacesa moveu Jacó, de um estagnado para alguém que faz uma grande mudança. Estamos juntos, irmãos? Esperança nos move. E aí diz o reencontro aqui deles, em Gênesis 46, verso 28, Jacó enviou Judá adiante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou a sua carruagem e foi ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, apresentou-se, lançou-se ao pescoço do pai, e chorou assim um longo tempo. Israel disse a José: já posso morrer, pois vi o seu rosto, e sei que você ainda está vivo. É lindo. Imaginou a cena? O pai idoso, 130 anos, abraçando e chorando com um filho que ele não via há 25 anos, e aquele pai afirma agora a razão da sua expectativa: agora eu posso morrer. E diz o texto bíblico em hebraico que José se apresentou, significa literalmente do hebraico ra'á, estar visível, ser visto, fazer-se mostrar intencionalmente para contemplar, fazer observar, ser levado a ver. Literalmente José se fez notório, se fez ser visto. Eu não sei como que ele fez isso, acho que com toda a pompa dele, né? Com toda a carruagem, com todas aquelas vestes reais de governador, José se fez ser visto. Mas quando ele vê Jacó, ele age como uma criança, ele chora copiosamente, porque toda a pompa já não importava mais. Aquela esperança estava agora sendo vivida. José, cheio de pompa, corre em direção aos braços do pai. Que cena! Momentos profundos como esse, meus irmãos, traduzem, e eu entendo que esse tipo de esperança seria um lindo sinônimo do que é a alegria, do que é a verdadeira felicidade. Lendo um livro sobre felicidade, encontrei uma ilustração que me toca muito e que para mim traduz muito o que é felicidade hoje. E escreve Mário Sérgio Cortella sobre isso. Ele diz assim: o que para ele é felicidade? Ele diz que, conta uma história pessoal, tem uma neta em Florianópolis que se chama Ana Luísa. Ele diz assim: ela tem 5 anos e gosta muito de vestidos. E Florianópolis é uma cidade na qual se usa roupa mais leve, e ela gosta muito de vestidos que sejam de alcinha e floridos. E diz Cortella: um dia eu, que moro em São Paulo, passava por um shopping e vi um vestido que era belíssimo, do jeito que ela gosta. E mais do que apenas ter gostado do vestido, tinha um custo bom e eu comprei. E acabei indo para Florianópolis porque tinha uma atividade lá, fui visitar a Ana Luísa, que estava na escola. A minha filha, Ana Carolina, mãe da Ana Luísa, foi buscá-la. E no caminho, ela contou para a Ana Luísa que eu tinha trazido um presente, mas não disse o que era. E quando a Ana Luísa chegou e me viu, ela veio correndo na minha direção e foi subindo em mim, foi me escalando. Não sei se você já teve a sensação de ser escalado por uma criança, é algo inesquecível. Eu tenho isso todo dia, a Ana Cora me escala. E aí é claro que ela estava naquela euforia, também por causa do presente, não só por isso, mas também por isso. E quando eu abri a caixa e a minha neta viu o vestido, que era azul, com umas flores brancas, ela começou a gritar, a correr pela casa, para lá e para cá, arrancou a roupa da escola, tirou o tênis, a meia, a calcinha, ficou nua, correndo pela casa. E na hora que pôs o vestido, ela parou na minha frente, mostrou-se enfeitada e me deu aquele sorriso, aquele olhar de felicidade. E naquele momento eu, Mário Sérgio Cortella, podia morrer,
Não queria, mas podia. E por que eu gosto disso? Diz ele, porque não é sempre, mas é. Eu sei que não é sempre assim, mas quando é, que seja de uma maneira densa, profunda, da qual eu consiga ter saudade. Por isso eu digo que a felicidade é um desejo permanente, mas uma decorrência eventual. Eu acho lindo quando a gente tem esse sentimento, agora eu posso morrer. Posso, mas não desejo. Não desejo, mas poderia. Você já teve esse sentimento? Sentimento de felicidade, de alegria. E normalmente esses sentimentos de felicidade, as maiores alegrias das nossas vidas estão relacionadas com pessoas que amamos. Com reencontros com pessoas que amamos. Ou com essa certeza de que aquele que eu amo está sendo abençoado pela minha vida. E de certa forma a felicidade humana é muito isso mesmo, né? Estar perto de alguém que você ama e saber que você faz feliz essa pessoa. E não é diferente da expectativa que deve nos mover. Porque da mesma forma, dizem as Escrituras, um grande reencontro nos espera. E a pessoa que você mais ama nessa terra, e a pessoa que você mais ama na eternidade, se você é um crente fiel em Jesus Cristo, é o próprio Senhor Jesus. E essa expectativa de reencontro com Jesus, essa expectativa de abraçar Jesus, essa expectativa de estar com o Senhor, essa santa expectativa, essa santa esperança, é poderosa para nos mover. Nós somos movidos pela esperança. Mas há pessoas que são movidas por esperanças que não se cumprem. Nós somos movidos por uma esperança que certamente se cumprirá. Quando se fizer chamada, lá estaremos, amém? Quando se fizer chamada, lá eu estarei. E estaremos reunidos com o Senhor. Porque essa esperança não se frustra. É isso que nos move. Você tem que ser movido por esse reencontro, amém? 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Quando se fizer chamada na voz de trombeta, né? Estaremos nas nuvens ao encontro do Senhor. E estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, diz Paulo, verso 18, animem uns aos outros com essas palavras. Essas são as palavras que devem nos animar. Então, eu quero concluir dizendo assim, o que foi tão poderoso para animar Jacó? Foi a esperança. O que ajudou Jacó a se mover? Foi conhecer a si mesmo e reafirmar as suas convicções, sabendo que Deus estaria com ele. O que é necessário para você assumir grandes mudanças no curso da sua vida? Profundo autoconhecimento, olhando para si mesmo, mantendo vigilância, conhecendo a natureza humana alheia e a si próprio. Segundo, construa uma convicção firmada a partir de um relacionamento pessoal com Deus, na certeza de que Ele está na direção. Construa essa certeza. Se você não tiver essa certeza, não se mova. Terceiro, manutenção de uma viva expectativa esperançosa, marcadas por momentos especiais como um grande reencontro, amém? Eu gostaria que você refletisse junto comigo quais são as esperanças que lhe movem hoje. Então, pelo que você está sendo movido hoje? Queria orar com vocês enquanto nós nos preparamos para a celebração da ceia, e que nesse momento de oração você colocasse diante de Deus algum tipo de reflexão sobre as suas esperanças. Pelo que você está sendo movido para decisões presentes e para pensamentos futuros. O que te almeja? O que você almeja? O que te move? Quais as áreas na sua vida que hoje precisam de vigilância,
de atenção contínua, para que você permaneça firme. Você já tomou decisões baseadas em convicções espirituais? Quais são as suas convicções hoje que te levam a tomar uma decisão? Pelo que você não abre mão? Pelo que você se move? Quais são as suas certezas? E o quanto a presença de Deus é uma dessas certezas? O quanto estar com Deus é uma dessas convicções? Senhor, estamos na tua presença, no coração agradecido, Pai. Aleluia. Venho a ti, você que só tu podes me tocar. Venho
a minha